então para abordar também a sua equipa. Olá Francisco, boa noite. Então, em relação à sua equipa, o CCR de Enfias partiu com vitória diante do Barquinha por 1-0. Há pouco falamos destes resultados da primeira jornada. O que dizer em primeiro lugar desta ronda? Digamos, resultados surpreendentes ou é aquilo que estava a contar? Não, surpreendentes. Antes de mais, boa noite a toda a Rádio Vizela. Diria que não é surpreendente, a não ser o caso do Tagil, porque eu jogava em casa, mas sabíamos que ia ser difícil, porque já conhecia a Toguia e sabia que tem uma excelente equipa e que será uma equipa que vem da segunda divisão, mas que teremos de tomar atenção, porque vai ser, sem dúvida alguma, um dos candidatos ao título. No que diz respeito ao resto dos jogos, penso que os resultados é mais ou menos aquilo que estávamos à espera, mas penso que este campeonato será um campeonato mais equilibrado, e daí está os resultados, que são sempre tangentes àquilo que, consoante as equipas. Digamos que houve vitórias dos favoritos aos primeiros lugares. Estamos a referir-nos a Pinheiro, Valinha, Montezinhos, Santiago Candoso, de quem também se fala. Sim, sem dúvida. As equipas que à partida partem como candidatos ao título conseguiram as suas vitórias, e claro que é importante na primeira jornada começar com uma vitória. Apesar disto ainda estar no início, não é? Sim, ainda vai no adro, como diz o povo. Portanto, Francisco, em primeiro lugar saber, portanto, continua na equipa do CCR de Enfias. Foi fácil, portanto, todo este processo de continuação, tendo em vista também e recordando tudo o que aconteceu a época passada, também de positivo para a sua equipa? Sim, sem dúvida, não é? Eu, quando terminei com o Montezinhos, disse-o, e não era objetivo voltar a treinar. Surgiu a oportunidade em dezembro do ano passado para treinar o Enfias. É uma equipa que eu gosto, simpatizo, é uma equipa do nosso concelho, e aceitei. Claro que depois, com o convite para começar esta época, claro que não hesitei e disse logo à direção do Enfias que sim, por isso foi fácil, porque trata-se de uma freguesia, trata-se de uma coletividade com nome, e que é um orgulho representá-la. Portanto, desde logo ficou subjacente que teria que realizar algumas mudanças no plantel para torná-lo mais de acordo com, digamos, com aquilo que pretende para uma equipe, sim, já que pegou sim, a meio da época passada? Sim, isso foi um dos temas que abordámos, que conversámos com a direção. O Enfias tinha os pequenos vícios quando eu cheguei lá em dezembro, e porque vinha habituado a vencer, tinha alguns vícios que teriam de deixar para trás, e então um dos objetivos era começarmos a construir uma equipa que nos próximos anos, a curto prazo, consiga dar um lugar na tabela classificativa sempre nos primeiros lugares. E para isso tivemos que trabalhar nessa função. E foi isso que fizemos. E pronto, vamos trabalhando, e felizmente temos conseguido. Temos neste momento 9 ou 10 jogadores novos na equipa. Aqueles que quiseram e que têm orgulho em vestir a camisola do Enfias, disseram logo que ficavam presentes, e que teriam de mudar também algumas coisas. Foi isso que propusemos, e é isso que está a acontecer. É cada vez mais difícil, digamos, a angariação de jogadores para estas equipas, Francisco, tendo em conta que, portanto, trabalham a título gratuito, trabalham, sim, entre aspas, treinam e jogam. É difícil? De que forma é que se cativa os jogadores para integrar um plantel ou outro? Assim, não é tão difícil. Não é difícil. Porquê? Porque há muita gente que gosta de jogar futebol, exatamente, e que aproveita para... Exatamente. E repara que o caso de Santo Adrião, que terminou, e o futebol, digamos, a AF de Braga vive muito disto, e cada vez mais eles perdem condições para ter equipas inscritas. Então o futebol popular está a receber esses jogadores que saem desse futebol da AF de Braga, e outros, casos de muita juventude, que terminam o ano de júniores, o segundo ano de júniores, e depois não têm colocação nos séniores, e só mesmo o futebol popular neste momento é que lhes dá a possibilidade de jogar e praticarem futebol, que é aquilo que está a acontecer muito e cada vez mais.
No que diz respeito a ter jogadores para jogar, não é difícil. Difícil era as condições que o Enfias tem, que é o conhecimento de toda a gente. Porque com o afastamento, ou como acabou o Santo Adrião, as instalações passaram a ser usufruídas pelo Enfias. Sendo um campo municipal. Exatamente. E se essa decisão, ou se tivesse sido mais cedo, seria fácil obter jogadores, porque, como sabem, não tendo condições, os jogadores optam sempre para aquelas equipas que têm mais condições. No início, dia 1 de setembro, quando começámos a época, não foi fácil, sinceramente não foi fácil, mas quando tivemos a notícia que queríamos ficar com o campo do Santo Adrião, rapidamente surgiu jogadores e formámos um grupo e escrevemos 23 atletas e temos mais alguns a treinar connosco. Digamos que ainda não é um plantel fechado, então, em sua opinião? Sim, sem dúvida. A qualquer momento, nós, como eu disse, temos 9 ou 10 jogadores novos, inscritos neste momento, mas temos alguns a trabalhar que a qualquer momento, até janeiro, podem ser inscritos. Vamos observá-los e vamos ver como vão reagir e depois vamos tomar uma decisão. Portanto, em sua opinião, é um plantel mais forte que o da época passada? Em que aspectos, em que setores? Eu não diria... É mais forte, sem dúvida. Na minha maneira de ver, é mais forte. Mas tem outros aspectos que podemos sair prejudicados. Temos mais opções. Quando eu cheguei em Enfias, nós tínhamos 13, 14 jogadores para preparar um jogo. Não é fácil. Esta época temos 23, 3 dos quais são guarda-redes. Temos 20. Mas, de qualquer forma, temos mais opções, mais qualidade. Jogadores que nos vieram trazer mais qualidade, mas ao mesmo tempo temos jogadores que, no caso no sábado, nós tínhamos 6 jogadores novos a jogar a titular e 3 deles estavam a treinar connosco há 2 semanas. O que isso, até conhecer a estrutura, a ideia da equipa, demora o seu tempo. E então temos vindo a trabalhar para isso. E é nesse aspecto que esta equipa do Enfias terá obrigatoriamente de ter mais tempo. Mas em termos de qualidade e de homens, digamos assim, penso que o Enfias está muito bem servido. Portanto, falou há pouco mais tempo, porque começaram, como disse há pouco também, no dia 1 de setembro, portanto, começaram o campeonato com praticamente um mês de preparação. Considera que é pouco ou conseguiu, nesse espaço, idealizar mais ou menos o que pretendia para a sua equipa? Eu penso que todas as equipas começaram dia 1 de setembro, outras começaram até mais tarde. Penso que o tempo, claro que para um futebol popular, penso que é justo e é suficiente. Agora, até porque certamente culmina com o final das férias dos jogadores, exatamente, todos os trabalhadores. Exatamente. Mas o mais importante era nós termos o plantel que temos, neste que eu tenho neste momento, os jogadores que tenho neste momento à minha disposição. Se tivessem começado todos no dia 1 de setembro, seria mais fácil preparar logo este primeiro jogo. Agora eu preparei este jogo... Digamos que houve uma entrada a conta-gotas dos jogadores. Exatamente, e claro que 5 dos jogadores que começaram dia 1 de setembro estavam impedidos para este jogo por lesões ou por aspectos profissionais, não puderam estar presentes e eu tive que recorrer àqueles que estavam connosco há 2 semanas, mas que me deram uma resposta fantástica mesmo. Fizeram um jogo mesmo... equilibrado, um jogo com uma concentração que me agradou no total e que disseram que estão presentes e que querem agarrar um lugar na equipa. Portanto, não foi possível a realização de muitos jogos de preparação, fizeram daquela participação no torneio do Pinheiro o vosso grande teste para a época. Sim, sem os tais ditos jogadores que chegaram há 2 semanas, mas foi os nossos primeiros jogos que tivemos, até porque eu não quis antes, e depois fizemos mais 2 jogos na apresentação contra o Lustosa, que foi um bom teste mesmo, e antes tínhamos feito um jogo contra o São Cristóvão, que também foi um bom teste mesmo, e então deu para a gente tirar dilações e tirar umas ideias daquilo que queremos para o Enfias. Portanto, pelas palavras que pude ouvir da sua parte no final deste jogo, desta primeira vitória com o Barquinha, estava satisfeito pela forma como os jogadores reagiram, pela forma como apareceram motivados neste primeiro jogo? Sem dúvida, Zélia.
até porque o entrosamento entre eles ainda não é aquilo que nós queremos, mas a forma como eles conversaram entre eles, a forma como eles, porque é um dos aspectos que quando temos jogadores tão novos, não é, em termos de casa, temos que preparar a organização defensiva para que depois a qualidade deles possa trazer o resto. E a verdade é que eu fiquei pasmado, sinceramente, com aquilo que eu vi, um grupo unido, um grupo a conversar entre eles, a corrigir o que estava mal, e isso fez com que fizéssemos um grande jogo, que é preciso dizer que o nosso adversário praticamente não foi a nossa baliza. Podíamos ter feito 3, 4, 5 golos sem dúvidas algumas. Não conseguimos concretizar, mas no resto, no aspecto, como eu disse, de concentração defensiva, fomos fantásticos e não demos hipótese ao nosso adversário. Portanto, há pouco abordamos a questão de terem agora ficado com o campo de Santo Adrião. Que diferença é que isso traz ao nível também do trabalho semanal para o plantel do CCR de Enfias? É muito importante, claro, as dimensões do campo do Santo Adrião, as condições em termos de baldeários, tudo isso conta. Em termos morais para os jogadores, ter umas condições daquelas é muito importante. E depois, claro, os treinos, porque num campo como o de Enfias, que não podíamos fazer certos treinos específicos com bola, porque o campo torna-se pequeno. No de Santo Adrião podemos fazê-lo, podemos estudar a nossa forma de jogar, a nossa tática, e claro que é totalmente diferente, e noto nos jogadores, aqueles que estavam connosco ano passado, uma alegria diferente daquela que tinham ano passado em Enfias. Certamente que esta não é a situação ideal para os adeptos, que em todos os jogos terão que deslocar a Santo Adrião, de Enfias para Santo Adrião, mas digamos que no que se pode arranjar é sempre uma melhor solução para o que tinham até agora. Sim, e uma palavra para a direção do Enfias, que sinceramente estou orgulhoso de poder fazer parte desta coletividade, e eles têm feito um trabalho fantástico, mesmo ter de deslocar-se para Santo Adrião para proporcionar as condições necessárias, estão sempre presentes, e isso ninguém dos jogadores e equipa técnica pode queixar-se, porque tem uma grande organização. Agora, claro que em termos de adeptos, nada melhor do que um campo próprio, mesmo se fosse em Enfias. Em termos de sua opinião, apoio, a direção já desistiu de ter o seu próprio campo ou não? Continua a sonhar com isso e a querer ter o seu próprio campo em Enfias? Sim, porque aquilo que me tem transmitido é que está tudo bem encaminhado, existe já o terreno, existe todas as infraestruturas para começarem a construir. Agora, claro que sabemos que não está fácil em termos financeiros. E claro que procuram sempre o apoio para que possam começar a fazer a obra. Logo que isso seja possível, tenho a certeza absoluta que a direção Enfias e tenho assistido a algumas pessoas que fazem parte da direção muito empenhadas para que isso seja o mais breve possível. Ainda assim, com estas condições, os adeptos não têm faltado aos jogos? Não, tenho uma palavra para eles, sim, tiveram a apoiar. Claro que os adeptos procuram sempre mais, ou aquilo que estão a assistir, tentam sempre que a equipa dê mais, mas também eles têm que ter um bocado de paciência, porque, como eu disse, da equipa titular, 6 eram novos no sábado, e por isso ainda não estão entrosados naquilo que queremos, e então demora o seu tempo, mas de resto sempre ali apoiar-nos, e penso que é um dos aspectos que eu não me posso queixar. Francisco, há pouco falou na direção que não tem, digamos, regateado o apoio em relação à equipa e à equipa técnica também. Digamos, o que é que lhe foi pedido concretamente para esta temporada, ao nível dos objetivos? Foi isso que nós conversámos quando preparamos esta época. Os objetivos foram traçados, e o nosso objetivo, tudo isto que está a acontecer, é prepararmos um plantel que nos próximos anos o Enfias possa... Digamos, não só a pensar nesta época, exatamente, mas começar a preparar para o futuro. Mas, acima de tudo, nós, principalmente eu, como treinador, e os jogadores, andamos nisto a perder o nosso tempo, porque não recebemos nada em troca, apenas o prazer, a alegria e de vencer. E nós traçamos os nossos próprios objetivos, e os nossos próprios objetivos é alcançar sempre aquilo que fizemos na época anterior.
e penso que a quantidade de jogadores, ou seja, ao mínimo que nós tínhamos 13 ou 14 jogadores da época passada, consegui chegar às meias finais das concelhias, chegarmos aos quartos da Taça Cidade de Berço e ficarmos em 6º lugar, e só não ficámos mais à frente, porque, enfim, é um motivo de orgulho para a freguesia de Enfias. E sente que esta época terá que superar esses resultados? Sim, é um objetivo meu mesmo pessoal, é um objetivo como treinador, é um objetivo pessoal e propus isso aos jogadores que agarrassem este objetivo, que é alcançar todos, alcançar os lugares ou aquilo que conseguimos na época passada. Vamos estar nelas todas, estamos nelas todas neste momento. Foram convidados até para estar na Taça Federação também? Já temos um grupo já definido que será um grupo forte, em que na altura ideal iremos pensar nesses jogos, mas vamos agarrar todos, enfrentar todos jogo após jogo, conseguirmos o máximo de pontos. E no fim vamos ver o que é que isso vai dar. Agora, claro que o nosso objetivo é sempre fazer melhor do que aquilo que fizemos na época passada. Portanto, há pouco referiu essa situação de querer fazer uma equipa para os próximos anos. Isso, portanto, também coloca em evidência que o Francisco quer continuar em Enfias e que é um grupo, que quer manter um grupo de jogadores coeso e que poderá ser uma arma também para vitórias futuras do clube. Se o Francisco, se bem que o treinador nunca tem um local certo. Esse é o meu objetivo, não é? Porque nós sabemos que nós não vivemos isto, temos a nossa vida profissional. Se a qualquer momento as coisas podem mudar, o que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira, como se costuma dizer. Eu neste momento sou o treinador do Enfias e aquilo que me estou a propor é preparar essa equipa, comigo ou sem mim. O Enfias terá, espero eu, esses jogadores, esse plantel para os próximos anos, porque se você reparar, eu fiz parte do Montesinhos muitos anos. Esta equipa que está neste momento no Montesinhos tem 7 ou 8 anos. E tem sido essa uma das armas para o sucesso? Sem dúvida alguma. E inteligentemente da parte da direção, digamos que é essa filosofia que quer implantar em Enfias? Sim, sem dúvida. Enquanto que eu estiver aqui, é isso que quero. E penso que a direção de Enfias, daquilo que começámos, também estão-se a preparar para isso. Mas isso requer certamente as escolhas certas, as mais corretas para esses próximos anos. Exatamente, e essas escolhas são feitas conforme e consoante as épocas, para que depois possa, daqui por uns tempos, ter o plantel definido para aquilo que queremos. E reforçando, tendo as condições e reforçando. E é aquilo que aconteceu e que deu títulos. E aquilo que eu, como treinador em Enfias, propus à direção, conversámos sobre isso, tudo assente, e é isso que me vou propor e é isso que eu vou trabalhar nesses termos. Digamos, tornar o Enfias um clube com uma filosofia diferente, um clube ganhador, e não como há alguns anos atrás em que era quase um sobe e desce em relação à primeira e segunda divisão. Sim, exatamente. Eu penso que esse é um aspecto, porque o Enfias é uma freguesia, pertence ao Concelho de Vizela, é grande, tem muita gente. E claro que as vitórias faz com que as pessoas os enfianços se juntem mais à equipa e que ganhem mais orgulho na equipa. Como eu disse, havia alguns vícios que eu notei que mesmo em termos de alguns jogadores, se ganhasse, se não ganhasse, olha, paciência. E isso mudou porque é a minha maneira de ser. As pessoas, desde que assinam pelo Enfias, têm que cumprir, porque se não cumprir, deixam de fazer parte. E é assim que tem que ser, é essa mentalidade que tem que ser imposta pela direção e pela equipa técnica, para que os jogadores possam cumprir e fazer deste clube um clube vencedor. Portanto, Francisco, estamos na primeira jornada, muito campeonato pela frente, portanto, esta época ainda está no início. De qualquer forma, aponta alguns favoritos pelo que foi vendo das equipas, pelo que foi vendo em termos de apetrechamentos de plantéis. Quais são as suas apostas para esta época? Sim, sem dúvida que neste momento há 3 ou 4 equipas que se prepararam e reforçaram para esse objetivo. Sabemos que o Montesinhos, como acabamos de falar, é o principal candidato, mantém o mesmo plantel, praticamente mantém e reforçaram com 3 ou 4 jogadores, e por isso tem um plantel muito vasto, com bons jogadores, e quando assim parte como favorito. Depois a Balinha, sinceramente não sei se saíram ou se entraram, mas daquilo que eu vi da equipa titular deles, através da internet, mantém-se
e por isso também, ao manter-se, é um candidato. Há o Santiago, que daquilo que nós sabemos está a proporcionar aos jogadores e foi buscar jogadores que jogavam na FED do Porto, caso Vilarinho, e que dizem que pagam e que têm outras condições, ou estão a dar outras condições que nenhum clube dá, que será também um favorito e que a época passada mostrou ter um bom plantel. Agora sabemos que o futebol popular, se não for tudo por igual, por vezes os problemas acontecem. Depois temos a Autoguia. A Autoguia será, até pela massa associativa, como também já falámos, eles possuem, vai ser um adversário muito forte, vai ser um adversário a tomar em conta. E depois há as outras equipas que... E o Enfias, o que é que poderá ser? O Enfias é como eu disse, o Enfias será sempre aquela equipa que vai estar tranquila, vai estar sossegadinha, vai fazer jogo após jogo, pensar nesse objetivo. Mas sempre à espera de embalhar os seus pontos. Sim, sem dúvida. Não vamos partir para mais, será sempre aí, será sempre nesse patamar que nos vamos manter. Estamos então no final desta edição do Jogo Limpo. Resta agradecer a Francisco Gomes a sua presença em estúdio e desejar também os maiores sucessos para o CCR de Enfias nesta temporada. É, como dissemos, o final desta edição de Jogo Limpo desta segunda-feira, dia 6 de outubro, em que destacamos também o futebol popular com o arranque em relação às equipas de Vizela na primeira divisão da Associação de Futebol Popular Guimarães no passado fim de semana. Em relação ao fim de semana que aí vem, o Tagil vai ao Unidos do Cano, Enfias ao Calvo e Montezinhos ao Barquinha, portanto serão as deslocações nesta segunda jornada. É tudo então, continuação de uma boa noite na nossa companhia.